Olá, amigos, e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física. E para isso nós vamos observar um vídeo, que vai apresentar um documentário, um pequeno documentário, que vai mostrar várias nuances, da física. E para isso nós vamos descrever conceitos de física presentes no vídeo, utilizando uma metodologia científica, observando cada parte dele e o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento. De maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo. Ok? Então, nessa posição, observe bem o vídeo, o documentário, a atividade, e utilize a sua física para descrevê-lo. Após o vídeo, iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral. Ok? Ninguém jamais viu este lugar. Contudo, o que acontece aqui afeta cada um de nós em todos os dias da nossa vida. São mais de 3.200.000 metros abaixo dos nossos pés. O núcleo derretido da Terra. Aqui, um vasto oceano de ferro derretido gera um campo de força invisível. Ele cerca o planeta inteiro, criando um casulo que nos protege dos perigos do espaço. Os cientistas, porém, acabam de fazer uma descoberta alarmante. Há uma tempestade fermentando nas profundezas da Terra. Uma tempestade que pode destruir nosso escudo magnético vital. O campo magnético da Terra tem sido nosso protetor há milênios. E agora parece que ele está prestes a ir embora. O campo magnético da Terra está enfraquecendo rapidamente. Não podemos garantir que o campo magnético ainda existirá daqui a 1000 anos. O nosso escudo magnético está perto de desaparecer? A questão não é se isso vai acontecer, mas quando vai acontecer. Será que realmente a Terra poderá perder seu campo magnético? E o que acontecerá se ela perder? Tempestade magnética. Calor abrasador. Pressão esmagadora. E 1 bilhão de trilhões de toneladas de magma. Essas são as condições no centro da Terra. Esse é o alto forno de Sparrows Point, da companhia de aço Bethlehem. E isto é o mais parecido com o núcleo da Terra que é possível ter na superfície do planeta. O núcleo da Terra permanecerá sempre inacessível. Mas, como o geofísico Peter Olson sabe, a influência dele atinge nosso planeta inteiro. Mais ou menos na metade do caminho para o centro da Terra, alcançamos o verdadeiro coração do planeta, o núcleo da Terra. Uma imensa esfera de magma. E é ali que o campo magnético da Terra é gerado. Recentemente, porém, os cientistas detectaram um problema no centro da Terra. Parece que a capacidade do núcleo de gerar um campo magnético está vacilante. Atualmente, algo muito estranho está acontecendo com o campo magnético da Terra. Sua força está diminuindo rapidamente, num ritmo tal que, a continuar assim, ele não passa do próximo milênio. A descoberta de que nosso campo magnético está desaparecendo rapidamente estimulou uma intensa pesquisa científica em todo o globo. É surpreendente como sabemos pouco a respeito do campo magnético da Terra e de como ele é gerado. Era um problema bastante fascinante que clamava por uma resposta. Muitas vezes desejei ver o campo magnético. Sou motivado pelos mistérios que existem lá. Ao enfrentar as complexidades do magnetismo, os cientistas se deram conta de que o que está acontecendo no centro da Terra poderia mudar o nosso mundo para as gerações futuras. Magnetismo é a força esquecida da Terra.
Sentimos o puxão da gravidade que nossa usina produz. Mas, na maioria das vezes, nos esquecemos do campo magnético igualmente gerado pela Terra. Cientistas espaciais como Andrew Coates sabem da real importância desse campo magnético. A extensão do campo magnético é enorme. É a maior coisa existente na Terra. Tal como a eletricidade, o magnetismo flui. Ele é gerado nas profundezas do núcleo terrestre, emerge perto do Polo Sul, circunda o planeta e flui de volta para dentro do núcleo, através do polo magnético. Esse é o campo de força protetor da Terra. Sem ele, estaríamos em maus lençóis. Ele nos protege contra a radiação espacial. É como se estivéssemos num casulo. Ele nos abriga do tempo na Terra, nos resguarda do tempo e das radiações espaciais. O tempo espacial é detestável. Os ventos que sopram através da galáxia são ventos de radiação. Alguns figuram entre os mais nocivos e se originam da explosão de estrelas longínquas ou do colapso de buracos negros. Existe uma outra fonte muito mais próxima que é o nosso Sol, uma fornalha termonuclear que lança gigantescas quantidades de material perigoso em enormes explosões. É como se a massa do Monte Everest viesse em nossa direção. A cada intervalo de poucas horas, o Sol ejeta bilhões de toneladas de partículas eletricamente carregadas, o vento solar. Geralmente, a Terra está no caminho desse ataque. Mas o magnetismo desvia partículas carregadas. Isso significa que o vento solar é incapaz de permear o escudo magnético da Terra. E assim, ele flui inofensivamente ao redor do planeta. Os únicos sinais desse drama que se desenrola muito acima de nossas cabeças são as luzes setentrionais e meridionais. As auroras que surgem quando partículas solares aprisionadas no campo da Terra são arrastadas através da atmosfera em direção aos polos. Nós, na Terra, temos a sorte de possuirmos o campo magnético que desvia as partículas e nos protege. Mas se o perdêssemos, não haveria nada para evitar que a radiação embebesse toda a atmosfera e os efeitos seriam muito mais perigosos. Mas perigosos até que ponto? Seria o fim do planeta Terra se o campo magnético desaparecesse por completo. 5, 4, 3, 2, 1. Ignição acionada. A resposta perturbadora só se tornou clara recentemente. Lançamento realizado. O pesquisador global de Marte da NASA inicia a viagem da América em torno do planeta vermelho. Em 1996, a NASA enviou um satélite a Marte. Marte tem sido um planeta difícil de ser alcançado por uma nave espacial. Mesmo depois de 16 missões dos Estados Unidos, da Rússia, ainda não sabíamos se Marte possuía um campo magnético intrínseco. As rochas marcianas. Foi essa antiga questão que Mário Acuna e sua equipe da NASA esperavam um dia poder solucionar. Mas o que eles realmente descobriram foi algo bem mais importante: a relação entre magnetismo e vida. A natureza nos reservava grandes surpresas. Quando o pesquisador global de Marte começou a enviar dados, logo tornou-se claro que Marte não possui hoje um campo magnético de abrangência total. Contudo, o satélite também detectou sinais de que no passado as coisas devem ter sido bem diferentes. Nos deparamos com esses gigantescos campos magnéticos e, de repente, um planeta completamente inesperado e desconhecido emergiu. Embora não houvesse magnetismo oriundo do núcleo de Marte, estranhamente grandes áreas da superfície eram muito magnéticas.
A crosta de Marte é composta em sua maioria de lava congelada, remanescente da época em que o planeta era coberto de vulcões. E só existe um modo de pedra vulcânica se tornar magnetizada. Se a pedra derretida esfria em um campo magnético, os minerais ferrosos existentes nela podem captar esse magnetismo e a pedra sólida resultante se tornará magnética. Portanto, o fato de que havia magnetismo na crosta marciana provou que quando os vulcões lançaram as primeiras lavas, Marte devia ter um campo magnético global. E com uma intensidade 30 a 40 vezes maior do que o da Terra. A equipe do Dr. Mário Acuna sabia agora que Marte já tivera um escudo magnético que em alguma ocasião se perdera. O grupo começou a se perguntar se essa seria a solução de um dos grandes mistérios do Sistema Solar. Os cientistas suspeitavam que o jovem Marte era de muitas maneiras um lugar semelhante à Terra, com uma densa atmosfera e oceanos que podem ter abrigado formas primitivas de vida. Mas, há cerca de 4 bilhões de anos, o planeta entrou num declínio catastrófico. Pouco a pouco, a atmosfera e os oceanos de Marte misteriosamente desapareceram. O enigma era para onde foi a água? Que processos teriam causado a perda da água? O Dr. Mário Acuna percebeu que 2 acontecimentos dramáticos ocorridos nos primórdios da história de Marte poderiam conduzi-lo à resposta. Descobrimos 2 enormes bacias de impacto no hemisfério sul de Marte, que são Hellas e Argire, e nelas não havia nenhuma magnetização. Nessas bacias, formadas quando imensos meteoritos atingiram a superfície de Marte, as rochas eram surpreendentemente livres de magnetismo. Isso era estranho porque o gigantesco impacto deve ter derretido a crosta. E ao esfriarem, as rochas deveriam ter ficado imanizadas pelo forte campo magnético de Marte. Contudo, não havia sinal de magnetismo em Hellas e Argire. O que significou que elas haviam sido formadas depois que o campo magnético de Marte deixou de existir. E estima-se que esses impactos ocorreram há mais de 4 bilhões de anos. Há 4 bilhões de anos é a época em que Marte estava começando a perder sua água e sua atmosfera. O Dr. Mário Acuna acredita que isso deve estar diretamente relacionado com o desaparecimento do campo magnético de Marte. Se suspendermos o campo magnético, o vento solar terá acesso direto à atmosfera de Marte. Então teremos um processo equivalente ao da erosão num deserto. O vento sopra e carrega a areia. Nesse caso, a areia são as partículas atmosféricas. Lenta, mas firmemente, os gases atmosféricos, inclusive a água, são levados embora e se perdem para Marte. A perda de seu escudo magnético significou a morte para o planeta vermelho. Exposta durante milhões de anos ao vento de radiação oriundo do Sol, a atmosfera marciana foi sendo gradativamente soprada para longe, deixando o mundo estéril que vemos hoje. Se desligássemos o campo magnético da Terra, o mesmo processo ocorreria. A nossa atmosfera ficaria exposta aos efeitos erosivos do vento solar e seria lentamente levada para longe. O destino de Marte sugere que a Terra, sem a proteção do seu escudo magnético, também teria, ao final, se convertido num planeta morto. O que torna tudo demasiadamente perturbador, porque nosso campo magnético está desaparecendo muito rapidamente. Cerâmica há milhares de anos. Arqueólogos fizeram muitas descobertas graças aos potes. Mas esses vasos têm outra história para contar.
A cerâmica atua igual ao gravador de fita magnética. Ela registra o campo magnético da Terra na ocasião em que foi fabricada. Um vaso antigo é uma cápsula do tempo magnético. John Shaw aprendeu o modo de obter dele a medida precisa da força do campo magnético tal como era na antiguidade. Do mesmo modo que a rocha vulcânica, a argila contém minerais ferrosos que a tornam ligeiramente magnética. A parte interessante é quando o vaso é cozido. A chave da questão é que a argila é aquecida intensamente no forno e a alta temperatura elimina todo o magnetismo existente. Ao esfriar, a argila é remagnetizada pelo campo que a cerca naquele momento. Dessa forma, cada vaso contém um registro do campo magnético da Terra, no tempo e no lugar em que a peça foi cozida. Este antigo vaso peruano, por exemplo, quando foi resfriado pela primeira vez, estava cercado pelo antigo campo magnético da Terra e ele se tornou magnetizado nesse campo. É claro que se o campo for muito forte, o vaso ficará fortemente magnetizado. E se o campo for muito fraco, ele ficará fracamente magnetizado. Ao examinar a cerâmica desde a pré-história até os tempos modernos, o professor Shaw constatou que o campo se modificou de modo dramático nos últimos séculos. Quando representamos graficamente os resultados das cerâmicas, é isto que vemos, mudanças moderadas. À medida que avançamos no tempo, há mais de 12 mil anos, um leve aumento e, em seguida, um rápido decréscimo, quando nos aproximamos dos dias atuais. O índice de mudança é maior nos últimos 300 anos do que foi em qualquer época dos últimos 5 mil anos. Está caindo rapidamente de um campo forte para um campo fraco. Em 300 anos, o campo decresceu 10%. Se a velocidade do declínio continuar a aumentar, ele desaparecerá por completo dentro de poucos séculos. Será que a Terra está no mesmo caminho de Marte? Só há um lugar onde procurar a resposta. A região inacessível na qual o campo é gerado. O núcleo da Terra. Mas, sem a possibilidade de ir até lá, o professor Daniel Lathrop e seus alunos estão brincando com fogo ao tentar recriar o núcleo da Terra em laboratório. As resistências parecem ser muito boas. A ideia deles é descobrir o que mantém o campo magnético ativo e o que pode causar o seu desaparecimento. Eles têm de modelar o núcleo de metal líquido com sódio, por ser este de muito mais fácil fusão que o ferro. É uma tarefa arriscada. O sódio na temperatura ambiente é realmente um metal muito macio, lembra um queijo. É claro que quando o aquecemos até mais ou menos a temperatura de ebulição da água, ele se torna líquido. E é aí que realizamos as experiências. É arriscado porque se deixarmos cair sódio em um pouco d'água, haverá pequenas explosões e pode começar um incêndio. O que eles estão tentando criar é um dínamo eletromagnético autossustentável. Porque é isso que eles acham que a Terra seja. Os cientistas têm uma teoria sobre como o núcleo gera o campo magnético. Ela se baseia na estreita relação entre magnetismo e eletricidade. Particularmente no fato de que as correntes magnéticas criam campos magnéticos. Para começar, não há nenhuma corrente passando pela bobina. As limalhas de ferro caem como pimenta na panela. Mas se ligarmos a corrente elétrica, poderemos ver que as limalhas se alinham com o campo magnético produzido pela corrente nesta bobina elétrica. Nós acreditamos, portanto, que sejam as correntes dentro do magma do núcleo da Terra que dão origem ao campo magnético. Mas o que dá origem às correntes elétricas? É na resposta a essa pergunta que as coisas se complicam. Os cientistas acreditam que, da mesma forma que as correntes elétricas produzem o campo magnético produz correntes elétricas. A chave é que o metal líquido do núcleo está em constante movimento.
Se pusermos o condutor móvel diante de um campo magnético, a corrente se eleva dentro do condutor. No nosso planeta, o condutor móvel é 1 bilhão de trilhões de toneladas de ferro derretido. Mas os efeitos podem ser notados num simples anel de ferro. Se eu movimentar esse condutor diante do campo magnético da Terra, isso dará origem às correntes. Uma vez que temos as correntes, isso dará origem aos campos magnéticos, uma espécie de anel estranho que se estabelece no núcleo da Terra. Um pouquinho do campo magnético que se agrega ao movimento do líquido faz surgir as correntes que fluem no núcleo. Essas correntes causam mais campo magnético, o que provoca mais correntes, mais campo magnético. Portanto, é uma espécie de círculo de retroalimentação que pode provocar o aumento do campo magnético. Se funciona em nosso planeta, deveria funcionar no laboratório. Em tese, só se precisa de uma pequena quantidade de campo magnético para dar partida a todo o processo. Não se tem certeza do que exatamente deu início ao campo magnético da Terra, mas o professor Lathrop usa um grande eletroímã. Aplicamos em cima um grande campo magnético. O sódio flui dentro da esfera e dá para se ter uma ideia da força do campo magnético. Se então ligarmos os ímãs, poderemos ver como eles atraem esta corrente com muita força. Se a teoria dos dínamos eletromagnéticos estiver certa, o campo gerado pelo mini-núcleo deles será mais forte do que o campo com o qual eles começaram. O magnetismo crescendo rapidamente por atrair energia do movimento do sódio líquido. Isso é uma coisa que eles ainda não alcançaram, mas já fizeram uma descoberta crucial. O que pode causar o declínio do campo magnético do planeta. As diferentes experiências realizadas mostram que um metal líquido em movimento é essencial para fazer o campo magnético subir. Portanto, se o núcleo estiver frio a ponto de solidificar o ferro líquido e fazer com que cesse de se mover, o dínamo deverá parar. Talvez seja por isso que Marte perdeu seu campo magnético tão cedo. Pelo fato de Marte ser um planeta pequeno e dever ter esfriado mais rapidamente do que a Terra, há uma boa chance de ele haver simplesmente se tornado frio demais para manter um dínamo ativo. É possível que, em determinado momento, o núcleo de metal líquido tenha congelado. Resumindo, o que aconteceu com Marte pode acontecer com a Terra. O resfriamento do núcleo da Terra é muito lento, talvez na proporção de 100 graus por 1 bilhão de anos. Chegará o dia em que o núcleo inteiro vai congelar. Nessa ocasião, o dínamo morrerá. Ainda bem que, para nós, o núcleo da Terra ainda está muito acima do ponto de congelamento do ferro. O campo magnético da Terra existe há muito tempo, pelo menos há 2 bilhões de anos. Ele tem durado tanto porque possui uma grande fonte de energia no calor original que o núcleo da Terra herdou quando foi formada. Portanto, a Terra pode manter o campo magnético por muitos bilhões de anos. Com calor armazenado em quantidade suficiente para fazer funcionar o dínamo por mais alguns bilhões de anos, não pode ser falta de energia que esteja causando o desaparecimento de nosso escudo magnético. Deve haver algum outro processo em funcionamento, muito abaixo dos nossos pés. A chave para esse processo pode estar numa cadeia de ilhas vulcânicas no meio do Pacífico. Aqui, há um registro magnético que remonta não apenas a milhares, mas a milhões de anos. Isso sugere que talvez estejamos prestes a testemunhar não um declínio gradativo do campo magnético da Terra, mas um levante espetacular. É no Havaí que o calor que aciona o dínamo magnético do núcleo alcança a superfície.
O que foi descoberto aqui talvez explique por que o campo magnético da Terra está decaindo tão rapidamente. Pronto, já está lá. Faz muitos anos que o vulcão Kilauea vem entrando em erupção periodicamente. Muito bem. Cientistas da pesquisa geológica dos Estados Unidos precisam tirar amostras da lava para ficar atentos ao vulcão. Solidifica muito rápido, como vê. Mas o geofísico Mike Fuller está interessado na lava por outra razão, pelo que ela revela sobre o campo magnético. Tudo começa quando a lava atinge o mar. Pode-se ver que a lava desceu do vulcão aqui em cima, às vezes em tubos, principalmente em tubos. Agora estamos começando a vê-la sair, entrar na água e formar um pedaço mais próximo da cadeia de ilhas do Havaí. Ao atingir a água do mar, é claro que a lava esfria muito rapidamente. E aí uma coisa maravilhosa acontece. Ela literalmente aprisiona, registra o campo magnético da Terra. Ao esfriar e solidificar, essas rochas vulcânicas preservam um registro do campo magnético de hoje. Mas os vulcões do Havaí vêm entrando em erupção há milhões de anos, tendo como resultado a formação das ilhas. Cada fluxo de lava contém um registro do campo magnético na ocasião da erupção. Assim, o arquipélago havaiano é um arquivo do magnetismo da Terra, remontando a 5.500.000 anos. Esse registro mostra que houve muitas flutuações na força do campo, além de conter outra informação de grande importância. Quando a lava esfria, os minerais magnéticos existentes nela atuam como microscópicas agulhas de bússola, registrando não apenas o nível de força do campo, mas também a direção para onde está apontando. As correntes magnéticas fluem do sul para o norte. É por isso que as agulhas das bússolas apontam para o Polo Norte. E lavas recentemente lançadas registram um campo apontando para o norte. Mas, ao examinarem amostras de lava mais antiga, os cientistas fizeram uma descoberta extraordinária. Quando recuamos no tempo cerca de 700.000 anos, nos deparamos com um fenômeno incrível. De repente, as rochas estão magnetizadas ao contrário. Em vez de estarem imanizadas para o norte, como o campo atual, elas estão imanizadas para o sul. Parece que há 780.000 anos, as lavas do Havaí esfriaram num campo magnético global que estava fluindo para o sul e se afastando do norte. Exatamente o oposto de hoje. A estranha dedução é que, em algum momento, o campo magnético global inteiro deu uma guinada de 180 graus. O fluxo das correntes magnéticas seguindo uma direção completamente inversa. Foi difícil as pessoas aceitarem. Não gostavam da ideia da inversão do campo. Foram necessários uns 50 anos para se convencerem disso. Mas finalmente isso ficou demonstrado, através do trabalho nessa ilha. Porque se continuarmos descendo, vamos verificar que depois de outros 200.000 anos, muda novamente. E ver que essa sequência continua. Ao examinarem amostras de lava cada vez mais antigas, os cientistas encontraram mais e mais mudanças. Em média, uma para cada 200.000 anos. E assim, quando se fez isso, ficou claro que o campo havia sofrido uma inversão. Mas se o campo se inverteu com tanta frequência no passado, com certeza fará o mesmo no futuro. A inversão do campo magnético da Terra é um fenômeno extraordinário, mas esse processo de inversão é bem comum. A última inversão foi há uns 780.000 anos. Antes disso, houve outra há cerca de 200.000. Antes dessa, uma outra, num espaço de menos de 200. Assim, de certa forma, estamos devendo uma inversão.
Será essa a razão de o campo estar ficando mais fraco? Será que ele está se preparando para uma virada? Os cientistas precisam descobrir se havia relação entre as mudanças na força do campo e as mudanças em sua direção. Foi quando, por acaso, um cientista viu uma inversão magnética acontecer de fato em seu computador. Era um problema fascinante que clamava por uma resposta. E os computadores estavam se tornando suficientemente potentes para resolver o conjunto de equações que traça a propagação no núcleo da Terra e como aquele movimento gera um campo magnético. Na década de 1990, o físico Gary Glatzmeyer resolveu se dedicar a uma experiência muito ambiciosa. Ele pegou tudo o que os cientistas já sabiam sobre o núcleo magmático da Terra e introduziu num programa de computador. Em seguida, deixou o programa rodar para ver como o campo magnético iria evoluir em centenas de milhares de anos de tempo simulado. A questão é que talvez leve 6 meses rodando nos computadores mais rápidos do mundo. Eu usei supercomputadores do Departamento de Energia da NASA e da Fundação Nacional de Ciência. E onde quer que eu estivesse, a primeira coisa que fazia era me certificar de que os computadores não pifaram. Fiz isso todo dia, 7 dias por semana, durante mais de 4 anos. E eu me lembro que houve período, acho que foi no outono, em que eu estava viajando para outras universidades, dando palestras. Depois de algumas semanas, voltei e resolvi que agora precisava dar atenção aos detalhes do campo magnético. E percebi que ele estava com a polaridade invertida. Ela já havia se invertido. Era uma coisa que eu não esperava. Então, examinei muitos instantâneos do tempo em que estive fora e percebi que, na verdade, a inversão do campo deu-se espontaneamente. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Ficamos ansiosos para escrever sobre o fato. Foi emocionante. E a experiência continuou. As inversões também, a mais ou menos cada 100 mil anos de tempo simulado. E de maneira decisiva, cada vez que o campo se invertia, o processo recomeçava do mesmo jeito. O interessante é que sempre que invertia sua polaridade, sua direção, isso acontecia quando a intensidade magnética estava muito fraca. Ela foi decrescendo, decrescendo, até finalmente o bipolo do campo se tornar muito fraco. Aí o campo se inverteu. Ali estava a prova de que o que estamos vendo hoje, a perda de força do campo, está na verdade relacionado à investida das inversões. E mais, o professor Glatzmeyer pôde constatar por que as inversões eram precedidas por um enfraquecimento do campo. Pode-se ver que, com o passar do tempo, o campo se torna cada vez mais complicado. E aí temos um crescimento anormal no hemisfério norte, onde o campo magnético agora está sumindo. Há uma inversão. Agora, o campo magnético é exterior no hemisfério norte e interior no hemisfério sul. Agora, a questão crucial é, será que o que está acontecendo com o modelo do professor Glatzmeyer reflete-se na Terra verdadeira? Os 300 anos de declínio do nosso campo serão resultado de anomalias magnéticas que fermentam nas profundezas do núcleo, debaixo dos nossos pés? Se for assim, então uma inversão poderá realmente estar em curso. Para nosso espanto, existem registros detalhados que cobrem exatamente esse período de 300 anos. Os diários de bordo da Marinha de Sua Majestade. Como o geólogo Jeremy Bloxham descobriu, os marinheiros dos séculos 18 e 19 tinham obsessão pelo campo magnético. Na época de James Cook, quando ele realizava suas viagens de exploração, a bússola era o meio primário de navegação. Contudo, a agulha da bússola não aponta para o norte verdadeiro, para o polo norte geográfico, e sim para o norte magnético. Para os marinheiros, conhecer a diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético era uma questão de vida ou morte.
Mas como eles bem sabiam, o campo magnético sofre mudanças enquanto o norte magnético vagueia pelas proximidades do polo. E assim, durante séculos, os navegadores tiveram de continuamente medir e remedir o ângulo entre o norte verdadeiro e a direção para onde as suas bússolas estavam apontando. O ângulo de variação. O truque era encontrar o norte verdadeiro, e eles podiam fazer isso olhando para o Sol, ao meio-dia, quando ele está mais alto no céu. Alternativamente, observando o ângulo que o Sol fez ao nascer ou ao se pôr. Aqui no dia 8 de junho de 1770, temos uma variação magnética de 4 graus e 53 minutos leste. Milhares de observações meticulosas como estas ajudaram Jeremy Bloxham a fazer um filme sobre o intervalo de tempo do campo magnético nos últimos 3 séculos. E o importante é o que isso revela sobre uma região em particular. Sob o Atlântico Sul, o professor Bloxham encontrou o motivo por que nosso campo está enfraquecendo rapidamente: anomalias magnéticas. E elas estão crescendo. No início do século XX, percebemos o surgimento de um novo retalho do fluxo inverso, uma região onde as linhas do campo, em vez de saírem do núcleo, estavam fazendo uma curva de volta para o núcleo. E esse retalho se dirige para o oeste, prendendo-se a este outro retalho de fluxo invertido, para criar uma vasta região daquilo que denominamos anomalia do Atlântico Sul, onde o campo é cerca de 30% mais fraco. E esse retalho cresceu substancialmente nos últimos 100 anos em particular. Assim, uma pergunta que no momento todos nós fazemos é: será que o campo magnético da Terra está prestes a se inverter? Nosso campo magnético está enfraquecendo porque parte dele já começou a se inverter. Se continuar assim, é possível que experimentemos um fenômeno magnético que não acontece na Terra há 780 mil anos. E isso terá consequências dramáticas para cada habitante deste planeta. Existe um buraco no campo de força magnética da Terra e ele está se expandindo. Debaixo do Atlântico Sul, as linhas do campo estão se movimentando na direção errada, enfraquecendo nosso escudo protetor. Modelos em computador sugerem que isso pode ser apenas o início da tempestade magnética final, uma virada completa de todo o campo global. Realmente o importante não é saber se o campo magnético da Terra vai se inverter novamente. A questão não é se isso vai acontecer, mas quando vai acontecer. Na verdade, nos últimos séculos, a intensidade do campo magnético da Terra tem decrescido, o que é uma indicação de que estamos sob ameaça de inversão. A média de tempo entre as inversões é de poucas centenas de milhares de anos. Estamos devendo uma. A raça humana jamais passou por uma inversão magnética. Se realmente estamos vendo os sinais iniciais de uma virada, o que será que vai acontecer a seguir? O geólogo Rob Cole tem a resposta. Ele passou anos investigando as inversões. A primeira vez que vim à Montanha Steens foi há 52 anos. E quando chegamos ao topo e pudemos olhar para baixo pela primeira vez, não fazíamos ideia do que iríamos ver. De repente estávamos na beirada diante desse panorama majestoso. Esta é a montanha Steens, no estado do Oregon, oeste dos Estados Unidos. A montanha é uma imensa pilha de lava antiga lançada numa dramática explosão de atividade vulcânica. Há 16 milhões de anos havia aqui uma série enorme de erupções. Pode-se distinguir claramente centenas de fluxos de lava sobre aquele paredão. Cada linha demarca um fluxo diferente de lava. São mais de 900 metros de camadas superpostas. O que torna a montanha Steens especial é que, enquanto essas lavas estavam sendo lançadas, o campo magnético da Terra se encontrava no meio de uma virada.
Por isso, o professor Cole e seus colegas esperam que as lavas possam propiciar um quadro incomparavelmente detalhado do desenvolvimento de uma inversão magnética. O campo magnético da Terra é um mistério. E a ideia de que o campo global poderia inverter-se completamente é estarrecedora. Eu quero saber mais sobre isso. Assim, Rob Cole e seus colegas partiram para obter amostras de dúzias de fluxos por todo o caminho de subida da montanha. Descobriram que as rochas dos declives mais baixos haviam sido magnetizadas num campo invertido que apontava para o sul. Mas quando as lavas próximas ao cume foram lançadas, o campo apontava para o norte. No meio, havia o registro de uma violência magnética. A inversão levou vários milhares de anos. Mas o mais surpreendente foi o que aconteceu com o campo durante esse tempo. Descobrimos que quando começou a se inverter, a força do campo da Terra diminuiu drasticamente, uns 80% ou 90%. Com a queda, o campo também começou a se comportar desordenadamente. Por cerca de 300 anos, a direção do campo sofreu constantes mudanças, chegando, por fim, a dar um giro de 180 graus, a fim de apontar para o norte, enquanto a força do campo começava a se recuperar. Mas não podendo manter essa polaridade, tornou a se inverter e a intensidade despencou de novo. Mais uma vez, o escudo magnético da Terra praticamente desapareceu. Agora por 3.000 anos. O que sobrou estava se transformando tão depressa que o professor Cole encontrou um fluxo que havia captado esses giros desordenados, mesmo enquanto a lava esfriava. Chegamos a este lugar, e foi este o fluxo do qual tiramos a amostra. E o que descobrimos foi ainda mais difícil de acreditar. As margens que esfriaram rapidamente no fundo e no alto tinham uma direção igual à do fluxo que estava debaixo delas. E a porção intermediária tinha uma direção 60 graus mais distante. Era como se, enquanto o fluxo esfriava, o campo se movesse 60 graus, o que, fazendo os cálculos, chegamos a cerca de 6 graus de movimento por dia. Se estivéssemos observando isso pessoalmente com uma bússola, poderíamos lentamente traçar a direção do campo e quase ver o movimento a olho nu. Era verdadeiramente surpreendente e extraordinário. Se a lava da montanha Steens pode servir de guia, a próxima inversão irá significar séculos de desordem magnética, com o norte magnético mudando de direção a cada dia. Durante esse longo período, o campo magnético ficará fraco demais para ser um escudo eficiente. E isso trará sérias consequências para a saúde humana. A intensidade do campo magnético ficará mais fraca, talvez 10 ou 100 vezes do que é hoje, o que significa que mais radiação cósmica irá atravessar. Isso abre as nossas defesas, deixando as radiações solar e galáctica atingirem a atmosfera, o que significa que a radiação ao nível do solo vai aumentar também. A estimativa é de que nossa exposição global à radiação cósmica iria dobrar. E em alguns lugares, poderia ficar ainda pior. O campo magnético concentra a radiação espacial no extremo norte e no extremo sul, onde vivem poucas pessoas. Mas quando o campo principal sucumbir, o campo fraco que restar terá uma estrutura muito mais complexa. Em vez de apenas 2 polos magnéticos, talvez haja 4 ou mesmo 8, movendo-se lentamente através da superfície da Terra. A estrutura do campo magnético não será a estrutura agradável, suave, bipolar que temos hoje, e que tende a mudar a direção das partículas carregadas de radiação cósmica para os polos da Terra. Em vez disso, haverá vários polos em volta da Terra, talvez perto do Equador, e assim o campo não apenas ficará mais fraco, como tenderá a concentrar a radiação cósmica nas baixas latitudes onde vive a maioria das pessoas.
Infelizmente, isso significa mais mortes por câncer, aproximadamente 5 em cada 1 milhão de pessoas. E se projetarmos isso sobre a população da Terra, o resultado será um número significativo. É impossível garantir, mas uma hipótese razoável é a de que a cada ano milhares de pessoas morrerão devido ao aumento dos níveis de radiação espacial. Durante o curso de uma inversão total, a taxa de mortalidade subirá a centenas de milhões. Mas é claro que isso ainda irá representar apenas um aumento relativamente pequeno da incidência global do câncer. Portanto, não será uma catástrofe, é apenas um momento preocupante, mas não será um evento catastrófico. E certamente, quando acontecer, a civilização já terá noção de como lidar com isso. Os cientistas sabem agora que, em algum momento do futuro, nós teremos que aprender a viver num planeta onde apenas alguns quilômetros de atmosfera nos protegerão da radiação espacial. Mas, enquanto nossos descendentes esperam o norte virar sul, talvez descubram que um mundo sem um campo magnético forte tem suas compensações. A grande notícia é que será possível ver a aurora quase que toda a noite, na Terra inteira. Assim, aqui em Londres, talvez possamos ver a grande aurora praticamente toda a noite, tremeluzindo e se movendo no céu, enquanto o vento solar atinge a atmosfera diretamente, brilhando como luz neon. A aurora será muito emocionante. Eu posso imaginar um campo magnético dinâmico e muito interessante no exterior da Terra durante a próxima inversão. Eu adoraria ver uma inversão acontecer, mas para isso precisaria viver mais do que pretendo. Mas seria muito bom. Na verdade, é uma das grandes tragédias da vida. Nunca vemos como essas coisas funcionam. Eu realmente gostaria de saber como acontece, por que acontece e quando vai acontecer de novo. Versão brasileira Sincrovídeo. E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico. Ora, existem várias formas de se fazer isso, né? Iremos mostrar uma dessas formas, mas poderá ser uma variante dessa, contanto que tenha as informações que esse nosso modelo contenha. Ok? E no início, a primeira parte, nós vamos fazer, com esse exemplo, a identificação, a área e o título. Então, inicialmente você tem que identificar-se, né? Colocar o nome do estudante, qual é a sua turma, qual é o número de inscrição, etc. E identificar quem está fazendo, quem é o responsável por isso. Depois você vai identificar qual é a área da física, né, que está envolvida. Se é ótica, eletricidade, especificando também a sub-área, né? Ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, né? Ou física moderna. Depois você vai criar um título para o vídeo, você vai identificar ele. Muitas vezes esse vídeo já tem uma identificação, né? Você coloca o nome dele. Ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo. E depois, na segunda parte, né, você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo, né? Aí nós sugerimos que sejam 7 informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Ou de eletricidade, ou de mecânica, ou de física moderna, etc. Cada parte da física. Esse número 7 pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo do que o professor solicitar para você. E lembre-se que é muito importante que as informações, elas podem ser um experimento mostrado, pode ser uma análise feita de um fenômeno físico, uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física. Então, tudo que tiver um relacionamento com a física, no vídeo você vai registrá-lo, pelo menos em 2 linhas de cada item. Okay? E vamos colocar a seguir os conceitos fundamentais da física. Observe que nós fizemos 7 itens, 1, 2, 3, até 7. Depois tem 1A, 2A. Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua. Então, você vai enumerar os conceitos, leis, princípios, teorias da física, que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou.
Tá? Então, ali ficam registrados a informação física, né? A variação de temperatura, com comprimento do material, etc. E qual a lei da física é correspondente a isso? Qual o princípio da física? Qual a ideia da física está relacionada? Você vai colocar referente a cada um deles. E depois vai fazer uma avaliação, né? Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo. Né? Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo e aqueles que fazem parte da sua disciplina regular. Né? Se você está estudando mecânica, gravitação, eletricidade, etc., você vai fazer uma avaliação e relacioná-los. Ok? Então, vamos à obra. Vamos lá. Aí fica a descrição, no vídeo tem o modelo.